Como vocês estão? A gente está aqui para mais uma aula de hoje e a gente vai falar hoje sobre sólidos de revolução. E para a aula de hoje, eu, Gabriel Público, conto com a ajuda de... Eu, Thiago. Eu, Davi. E eu, Humberto. Tá maluco? Então bora lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que são sólidos de revolução, como gerá-los, os métodos para calcular o volume deles, sendo o método dos discos e das cascas, e por fim resolver uns exercícios aí para ficar bem safo. Bom, primeiramente, o que são e como gerá-los. Se a gente pegar uma função geratriz e ela gerar tanto uma reta quanto uma curva, e a gente pegar essa curva reta e girá-la em torno de um eixo x ou de um y, a gente pode obter uma figura tridimensional conhecida como sólido de revolução. Um bom exemplo disso que a gente pode obter é ao girar um retângulo em volta de um eixo y, que vai formar um cilindro. Esse cilindro pode ser usado para representar uma lata de leite condensado. Bom, falando aqui sobre o método de disco, ele é basicamente uma técnica de integração usada para determinar o volume de sólidos de revolução. Basicamente, nós vamos pegar um sólido e vamos dividir ele em diversos discos finos, onde cada disco possui um raio f de x e uma espessura desse x. Então, dividindo esses discos e somando individualmente, nós iremos calcular depois o total, que é justamente essa fórmula que podemos observar aqui. Bom, agora vamos fazer um exemplinho só para ficar bem tranquilo. E não tem muito segredo, não. Agora vamos calcular o volume do sólido de revolução da função gerada f de x é igual a raiz de x do intervalo de 0 até 4. Basicamente não tem segredo. É saber a fórmula e saber como integrar. Então, em relação ao eixo x, a gente calculou o f de x, resolveu a integral, aplicou os limites de integração de 0 até 4, encontrando assim um volume de 8π. Já para o eixo y, teve uma diferença. A gente fez a função em relação ao eixo y e não mais em relação ao eixo x. Por isso trouxe essa diferença na função. Resolveu a integral da mesma forma, aplicou os limites de integração de 0 até 4, encontrando assim um volume de 204,8π. Bom, os próximos dois gráficos vai mostrar melhor esse volume, onde o primeiro é a função geratriz rotacionada em relação ao eixo x e o segundo rotacionado em relação ao eixo y. Agora, partindo para o método das cascas, ele é bem parecido com o método passado anteriormente, só que aqui a gente vai dividir nosso sólido de revolução em pequenas cascas, e depois a gente vai integrar essas cascas para descobrir o volume certinho do nosso sólido. Aqui, quando a gente vai tentar obter o volume de um sólido de revolução que tem um cilindro maior e um menor dentro do outro, a gente vai fazer o volume do maior menos o volume do menor, que vai ser dado por essa fórmula que está sendo apresentada. Em seguida, a gente vai pegar essa fórmula e vai integrar ela no intervalo de a até b, sendo essa fórmula 2π a integral de x f de x dr, sendo representada a função f de x o raio e x a altura por f de x. Bom, partindo agora para o nosso segundo exemplo, é a mesma coisa que o primeiro exemplo, mudando agora só o método que a gente vai utilizar, ou seja, a fórmula. Então, calculando o volume da função do sólido gerado pela função geratriz f de x é igual a 4 menos x quadrado, em um intervalo de 0 até 2, em relação ao eixo x, mantém-se a fórmula, calcula a integral, realiza os limites da integração, encontrando assim um volume de 8π. Já para o eixo y, a gente faz aquela mesma coisinha, transforma essa função de x em função de y, calcula a integral, realiza os limites de integração, encontrando assim um volume de 4π raiz de 3. Por fim, a gente tem aí dois gráficos, que é a função geratriz rotacionada em relação ao eixo x e, em seguida, a função geratriz rotacionada em relação ao eixo y. E bom, com isso a gente pode ver como os métodos tanto de disco como de casca podem nos ajudar a calcular rapidamente o volume dos sólidos e evoluções, como copos, bolas e até mesmo pratos. Qualquer corpo simétrico pode ser analisado se a gente souber tanto a altura quanto o raio. Isso mostra como o cálculo de integral é importante na nossa vida, que pode ajudar tanto nas áreas matemáticas quanto de físicas, aplicando em diversas outras áreas de conhecimento. Bom, gostou da aula? Essas são algumas referências que a gente utilizou para formar o nosso material. Por hoje é só. Agradeço pela atenção e até a próxima.